Agora, olha só, gente, o Parlamento Europeu aprovou salvaguardas para proteger os produtores agrícolas, né? E o presidente francês Emmanuel Macron novamente falou que o acordo, né, Mercosul-União Europeia é um mau negócio e ruim. Aqui no Brasil, o Parlasul iniciou aí hoje, né, a análise do acordo. Vamos também falar de juros, né? Juros altos foram criticados por Haddad. Fim da escala 6x1, avançando aí, né, na Câmara dos Deputados. Vamos conversar sobre esses assuntos com Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa parceira aqui do nosso jornal. Muito boa noite, bem-vinda, Ana. Boa noite, minha cara Simone. Primeiro vamos ver essa declaração desse líder da área da produção do Nordeste, que está lá na Copavel, lá no Paraná, e dando uma aula para mostrar o quanto a produção agropecuária brasileira é sustentável. Qualquer região do país. Ele é do Nordeste, de Alagoas, como você estava me informando há pouco, Simone, e é muito bom de ouvir com muita segurança, transmitindo exatamente a preocupação do setor produtivo com a questão da sustentabilidade. Então, não há o que reclamar. Por isso que eu engato esse assunto no caso da União Europeia. Porque a grande queixa dos europeus, sempre reclamando, é que nós destruímos a floresta amazônica, que nós desmatamos e tudo mais, como pretexto para justificar salvaguardas ou impedir a chegada naquele mercado dos nossos produtos, que são de muito mais competitivos. Então, eles estão aprovaram recentemente, ou nesses dias, o parlamento, garantindo salvaguardas desde que eles comprovem que o produto que chega do Mercosul, de qualquer um dos países, esteja prejudicando o interesse dos produtores franceses. E sempre eles na gritaria pelo protecionismo que eles já têm em larga escala, Simone. É verdade, é um dos nossos assuntos que a gente vai tratar aqui com a Ana Amélia hoje, né? A gente vai falar de acordo União Europeia, Mercosul, mas também vamos falar, né, Ana? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que acaba então com a escala 6x1, deve ser votada em maio, viu? O deputado negou a intenção, então, de adiar a discussão ao enviar a PEC, não é? À Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes, então, de passar por uma comissão especial. Vamos ver. Nós temos a consciência de que, com o avanço tecnológico, com tudo que temos hoje como ferramenta de trabalho, a discussão sobre redução de jornada se tornou inadiável. Nós recebemos essa proposta ainda no ano passado, também uma cobrança da própria bancada do PT sobre a PEC do deputado Reginaldo, que já tratava de redução de jornada. Então, as PECs elas são correlatas do ponto de vista temático e nada mais natural do que haver esse apensamento que nós fizemos para que a matéria possa tramitar na casa. A decisão ela foi tomada com base naquilo que deve ser o norte de qualquer presidente que preside um parlamento, que é seguir o regimento. Nós temos aqui agora a oportunidade de poder dar a tramitação regimental. Em nenhum momento passou pela nossa decisão o desejo de adiar esse debate. Pelo contrário, o parlamento quer puxar para si o protagonismo nesse tema. É importante o apoio do governo, nós sabemos que o governo tem uma posição favorável e essa discussão na CCJ e posteriormente na comissão especial vai dar ao tema, na minha avaliação, o amadurecimento que a proposta merece ter, até para se medir os possíveis impactos dessa decisão nos setores da nossa economia, ouvindo os trabalhadores, ouvindo também quem emprega, porque é dessa forma que a gente constrói as saídas para os grandes temas de interesse da população. Eu quero primeiro aguardar a eleição do presidente da CCJ, que deve se dar essa semana, deve ser o deputado Leulo Manto Júnior, do União Brasil da Bahia, para que a partir daí possamos discutir a relatoria da matéria e, em seguida, o possível cronograma de aprovação na CCJ e de posterior criação dessa comissão especial para debater o tema. Pois é, né, Ana? Avançando aí no Congresso, na Câmara, né? A época de eleição é um momento para o setor produtivo preocupante, porque todas as pautas vão ter custo, especialmente essa da jornada 6x1. Aqueles setores que são muito demandantes em mão de obra intensiva, como é o setor dos frigoríficos, que nós já mencionamos aqui, ouvimos o Ricardo Santin sobre essa matéria,
todo o setor da construção civil, o setor da indústria de máquinas agrícolas, todos os setores que demandam muita mão de obra vão ter consequências de aumento de custo de produção. E impacta isso no resultado das empresas, mas também, e o preço vai ser repassado para quem? Para todos os nós que somos consumidores. Então, não tem essa matéria, é uma matéria que, claro, cedo ou tarde iria ser entrada em pauta, mas agora, como é um ano de eleições, não só o presidente Lula tomou isso como uma bandeira pessoal dele para garantir a reeleição, e é uma matéria muito ligada ao sindicalismo, aos trabalhadores, e também, claro, os demais deputados. Deputados da oposição e da situação, ou governistas e oposicionistas, vão estar do mesmo lado, porque é uma matéria que tem um grande apelo popular. Então, é por isso que a questão de votar matérias com esse grau de impacto na economia precisam ser debatidos com maior tempo, maior condição de avaliar ou de compensações aos setores que estão gerando mão de obra. O risco de consequências sobre isso são grandes. Vai se saber, ao final, quanto vai se pagar, quanto a sociedade vai pagar por isso. Pois é, Ana, hoje a gente até vai fazer uma entrevista ao longo da semana, o IPEA fez uma pesquisa dizendo que o mercado de trabalho pode absorver a escala de trabalho 6x1. Os custos de uma eventual redução de jornada de trabalho, de 40 horas, segundo o IPEA semanais, seriam similares aos impactos observados em reajustes históricos ao salário mínimo. Então, a gente vê aí essa conclusão que é do estudo deles, o divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisa, então, os efeitos econômicos, Ana, dessa eventual redução. Hoje, esses órgãos oficiais, órgãos de governo, órgãos de Estado, mas órgãos que trabalham alinhados com a orientação do governo. Há um grande debate sobre a questão do nível do emprego calculado pelo IBGE. E exatamente há um debate que não há isso, há muita gente procurando emprego e não há pleno emprego. Então, há uma dúvida sobre dados. Então, também, em relação a isso, a gente pode ter aí, botar um voto de confiança ou de desconfiança sobre os dados oficiais. O fato é que repercussão vai ter e alguém vai pagar a conta. Isso é o final da novela. E colocando também que empresas de serviços, para edifícios, vigilância, limpeza, podem ter um impacto maior de 6,5% no custo da operação. São os setores que, exatamente aqueles que o frigorífico vai repassar para quem? Para o consumidor que vai no mercado comprar carne, ou comprar frango, ou comprar carne bovina ou carne de suína. É assim a cadeia de repasse dos custos, Então, isso sem falar hoje, nesse momento, de uma situação econômica que, com o tarifaço que vem ainda com efeito sobre setores importantes, tanto do agro quanto do setor industrial de bens de consumo, como é o caso de calçados, estão amargando aí no mês de janeiro um aumento da importação de produtos do Vietnã, da China e também da Indonésia, calçados esportivos, que é o grande empregador de mão de obra, especialmente aonde? Da região nordeste do país. E, claro, o governo tem aí interesses político-eleitorais e essa questão do fim da jornada 6x1, ela vai ter impacto sobre esses setores no custo final do produto. Então, o seu tênisinho de caminhar vai sair mais caro. Ana Amélia, vamos voltar aqui rapidamente para a gente finalizar a tua participação aqui com a gente hoje no jornal, voltando a falar do Mercosul. A gente colocou aí que a análise do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, então, pelo Congresso Nacional, ficou para depois do Carnaval, não é, Ana? Após a apresentação, então, do relatório pelo deputado Arlindo Quinalha, um pedido de vista, então, ele suspendeu essa reunião, não é? Da apresentação, de representação brasileira do Parlamento do Mercosul. A expectativa, então, é concluir a votação no dia 24 de fevereiro e, em seguida, enviar o texto ao plenário da Câmara e depois dar sequência ao Senado. Agora, Ana Amélia, o Parlamento Europeu ele aprovou medidas para proteger agricultores da União Europeia contra produtos do Mercosul. O bloco, vamos trocar a imagem, o bloco poderá suspender benefícios tarifários, de produtos agrícolas, caso as importações prejudiquem os europeus. Valeria, então, para setores considerados sensíveis, como a carne bovina, frango, também ovos, frutas cítricas e açúcar. As medidas de proteção tiveram, então, 483 votos a favor, 102 contra. As regras precisam passar, então, pelo Conselho
da União Europeia e só vale, então, quando o acordo estiver em vigor. E hoje o presidente Emmanuel Macron, né, Ana Amélia, voltou a criticar aí o acordo. Está fazendo uma política aí de ser o bonzinho, de ficar bem com os seus patriotas produtores rurais, que são os que mais gritam dentro do mercado europeu sobre a concorrência. Sempre fizeram e são os maiores protecionistas. Aliás, o protecionismo maior no setor agropecuário acontece precisamente na França, onde os produtores têm voz e vez para falar e para mover o governo do Macron e outros governos a fazerem o que eles querem, porque tem força política, o que não acontece nem sempre aqui no Brasil, minha cara Simone. E o vice-presidente da representação brasileira do parlamento, né, no Mercosul, Nelsinho Trade, senador Nelsinho Trade, ele detalhou então o caminho né, do acordo Mercosul-União Europeia lá no Congresso Nacional. E o senador é também presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde foi criado então um grupo de trabalho para analisar o texto. Vamos ouvi-lo. A gente observa os outros países que compõem o Mercosul, todos com esse foco de acelerar a sua aprovação, porque existe a narrativa clara e já referendada pela Ursula von der Leyen, de que o país que aprovar, através do seu Congresso, poderá, de maneira unilateral, colocar em prática o tão falado acordo. Além da nossa comissão, que iniciou o processo da tramitação, a gente tem que verificar se o presidente Hugo Motta, em acordo com vocês, vai suprir a tramitação em outras comissões pertinentes da Casa, porque caso ele não supra, em um acordo de liderança, haverá de passar pela CCJ e pela CREDEM, da Câmara dos Deputados, para só daí ir para o plenário e depois remeter para o Senado da República, onde o presidente Davi já me afiançou que vai passar direto para Relações Exteriores e nós dali para o plenário. Ou seja, nós criamos um grupo de trabalho formado por 8 senadores, 4 titulares e 4 suplentes, para poder acompanhar par e passo a sua implementação. Aquele setor que tiver algum problema vai nos demandar e ali vai ter gente da indústria, gente do agro, para fazer a interlocução com os ministérios afins, a fim de haver alguma compensação em função daquilo que foi alertado. Senador Nelsinho Trade colocando o caminho todo que vai percorrer, não é, esse texto, esse acordo. E todo esse trabalho precisa ser feito em todos os parlamentos do Mercosul, os 4 países. Será que os demais países terão o mesmo ritmo que está tendo dado aqui no Brasil? Porque enquanto não tiverem todos eles aprovados, não vai entrar em vigor. Então, e também com essa decisão votada pelo Parlamento Europeu, dando as garantias de salvaguarda caso os produtos façam concorrência a eles, possivelmente isso atrase um meio ano para a implementação e entrada em vigor do Acordo Geral Mercosul-União Europeia. O senador Nelsinho Trade falando, né, que a Câmara, se perguntando se a Câmara ela vai suprir essa tramitação, não é, em outras comissões ou vai direto para uma específica. É claro que quando querem, o Congresso quando quer, ele muda o regimento, ele faz porque a decisão é em nome de uma emergência ou de uma causa de interesse maior. Então, aí o regimento passa a ser adaptado e ajustado a uma necessidade de política externa brasileira, que é exatamente o Brasil. Não é aí apenas a oposição ou o governo, não. É o Brasil que está se comprometendo a cumprir um acordo firmado dentro de um bloco que ele faz parte, lidera, com a Argentina, Paraguai e Uruguai, e que vai compor também com os países que integram a União Europeia. Então, essa é a novela, mas quando se quer, Simone, as coisas se decidem logo. Só uma notícia que eu acabei de receber lá do Sul. As previsões com os efeitos climáticos de seca, excesso de chuva aqui na região central, na colheita da soja há uma previsão de uma queda na safra que se imaginava seria uma safra histórica. Mas vamos torcer para que essa redução seja a menor possível, porque o agricultor já está sofrendo demais com políticas, eu diria, que se alteram muito rapidamente e ele sofre os custos disso, aumentando a sua dificuldade operacional
e também a sua rentabilidade. Ana Amélia Lemos, muito obrigada pela análise hoje aqui com a gente no nosso jornal, viu, Ana? Boa noite e até amanhã. Bom trabalho. Obrigada, Ana.